Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o triunfo da fé. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Então passam impetuosamente, como um vento, e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder e o seu Deus. Até aí. Nós sabemos que o livro de Jó é o texto clássico quando se trata de Teodiceia, ou seja, o chamado problema do mal. Teodiceia é a tentativa de justificar Deus diante da existência do mal, ou melhor, de sustentar o Deus da Bíblia mesmo diante dos sofrimentos em derredor. O chamado problema do mal pode ser resumido assim: se Deus é bom, sabe todas as coisas, é onisciente e pode todas as coisas, é onipotente, por que ele permite que haja mal no mundo? Esse é um problema filosófico antigo apresentado contra o cristianismo. Ainda hoje, há muitos ateus que confrontam a nossa fé apresentando esse dilema em forma de pergunta que aos olhos deles não tem resposta. Como você pode falar desse Deus diante de tanta maldade e sofrimento no mundo? Negar a existência de Deus costuma ser uma saída intelectual apenas para os ateus, que observam o sofrimento à distância. Afinal, a negação da divindade não alivia a dor de ninguém e nem sublima a raiva contra o teísmo cristão. No ápice da aflição, ironicamente, até os céticos procuram alguém a quem culpar pela dor que estão experimentando. Ainda que a existência do mal seja considerada um problema filosófico apenas para aqueles que afirmam a existência de um Deus bom e onipotente, o mal, seja ele físico ou moral, precisa ser explicado por qualquer cosmovisão. As respostas são as mais diversas em religiões não cristãs. As religiões de caráter monista, todas as realidades se confundem em Deus, falam do mal como uma ilusão. As religiões orientais propõem técnicas de meditação e espiritualidade para transcender a experiência de sofrimento. A nova era, a versão ocidentalizada das mesmas ideias, tem muita proeminência a partir da década de 1960, quando propôs a utilização de entorpecentes para transcender o mal. Seja a versão oriental ou a ocidental, ambas negam que o mal seja objetivo. Trata-se de uma experiência subjetiva, da qual alguns não conseguem sair. Mas negar o sofrimento não produz qualquer amor para com o próximo ou para com Deus. Veja, primeiro, a falta de amor para com o próximo. Essa postura não demonstra qualquer simpatia para o sofredor que enxerga os seus sofrimentos como eminentemente reais. Dizer a uma mãe que acabou de despender a sua filha por causa de um assassinato, que seu sofrimento pertence ao mundo de ilusões, é terrível. Tal afirmação não só é confortadora, pior, é zombar da realidade. E, na verdade, essa atitude é insensível ao sofrimento da pessoa. E, na pior, desprezo para com a pessoa que sofre, por considerá-la fraca espiritualmente. Além disso, negar a realidade da dor seria negar a realidade do amor por um filho ou uma filha, por exemplo. Afinal, a dor da perda é proporcional ao amor que se tem pelos filhos. A realidade do amor, porém, ninguém quer negar. Negar o mal também é uma proposta odiosa ao Deus da Bíblia, pois ele próprio assevera a realidade do mal, quando a vitória sobre o mesmo
custou a vida do seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus não veio simplesmente ensinar às pessoas como transcender o mal por intermédio de meditação ou de algum conhecimento. Ele precisou sofrer de verdade, morrer de fato e ressurgir para vencer o mal. Jesus Cristo, crucificado e pregado por Paulo, foi tão distinto de outras religiões que acabou sendo escândalo para os judeus e loucura para os demais povos. Até o apóstolo Pedro precisou ser repreendido por Jesus porque não entendera que o mal era tão mais abrangente do que forças político-militares, que era necessário que o Salvador carregasse o mal e padecesse a fim de vencê-lo. Mateus, capítulo 26, versículos 21 a 23. Esse sofrimento de Cristo é singular, inimitável, e esse foi o seu caminho de glória. Quem nega a realidade do mal, rouba de Cristo a glória do Redentor. Jó não é um livro que responde ao problema do mal diretamente, mas lida com ele de forma muito pessoal e confortadora. Na verdade, Jó estava tentando entender por que o mal poderia vir a ele, que era justo. E isto não fazia sentido para Jó. Deus não providenciou respostas ao seu servo. Apenas levantou uma série de perguntas que humilhou Jó ao seu devido lugar. Deus mostrou toda a sua grandeza e os seus desígnios, e tal demonstração ensinou Jó a não pensar que Deus lhe deve respostas. Jó aprendeu muito com tal experiência, mas não com respostas, e sim com perguntas. Abacuque é semelhante a Jó. Sem querer saber o porquê, uma nação mais má do que outra pode prosperar. No Salmo 73, Asaf, assim como Jó, levanta a mesma preocupação numa esfera pessoal, como resultado de suas experiências individuais. A mesma questão de justiça é levantada por Abacuque em uma esfera nacional. Abacuque difere de Jó, porém, por não defender Judá incondicionalmente, embora ele sinta que Judá seja mais justa do que a Babilônia, e por receber algumas respostas. Abacuque é diferente de alguns profetas anteriores, não somente por causa da transição do período assírio para o babilônico, não somente porque o juízo é iminente e não há mais chamada ao arrependimento, mas principalmente porque ele é inquiridor, que expressa as suas reflexões existenciais. Jeremias seria outro exemplo desse espírito. Ao invés de falar a Judá sobre Deus, ele fala a Deus sobre Judá. E ele está inquirindo acerca do controle de Deus sobre as nações, assunto que profetas anteriores haviam tratado, como Isaías, Amós, Miqueias. Mas os seus livros não os mostram conversando com Deus acerca disso. A mensagem profética de Abacuque, porém, é a sua conversa com o Altíssimo. Sendo assim, Abacuque é um livro muito útil, pois o profeta personifica alguma das nossas perguntas. Por quê? Deus parece complacente com o mal no mundo? Porque ele permite que os ímpios prosperem sobre aqueles que são mais justos? Alguma das respostas que Abacuque receberá o deixarão pasmo e profundamente incomodado. Ele acertadamente chama a sua mensagem de um fardo. O diálogo de Deus com o profeta se inicia com uma reclamação por parte de Abacuque. Ele vive em meio a uma sociedade repleta de injustiças e, por isso, derrama suas queixas perante Deus para que algo seja feito. Abacuque reclama a Deus sobre o pecado de Judá, não somente porque ele é um profeta preocupado com a lei e com o pacto, mas possivelmente porque ele havia experimentado os dias moralmente melhores do rei reformador Josias. Então, se Abacuque viveu nos dias de Josias,
ele experimentou uma espécie de era dourada na história de Judá. Depois da morte de Josias, os seus 2 filhos que o seguiram no trono foram maus. Jeremias retratou o período do reinado de Jeoaquim como sendo de violência, assassinato, opressão, injustiça e avareza. Apontado rei pelo governante egípcio Nero, Jeoaquim reverteu a política social e religiosa do seu pai Josias. Um exemplo de sua afronta ao pacto e sua lei foi a extradição e o assassinato do profeta Urias, que depois você pode ver lá em Jeremias 26, do versículo 20 ao 23. Mas Abacuque estava cansado de esperar que a situação mudasse. Ele havia experimentado os dias áureos do reinado de Josias, mas agora estava cansado de tanta iniquidade. E ele usa uma variedade de termos para expressar a pecaminosidade da sociedade judaica. No verso 2, ele menciona violência, expressão usada 6 vezes em Abacuque. Nos versículos 2, 3, 9 do capítulo 1, nos versículos 8 e 17 do capítulo 2. No versículo 3, ele usa 3 pares de palavras: iniquidade e opressão, destruição e violência, contendas e litígio. Expressões essas que são usadas em outros lugares das Escrituras, como pares para destacar o horror ao qual a sociedade judaica havia chegado. Opressão social promovida por ganância, maldade externalizada sem qualquer pudor, brigas resultantes de desejos intransigentes. A lei do Senhor não estava em funcionamento, ela não era executada e assim a justiça era pervertida. Diante de tanta perversidade, Abacuque levanta a pergunta: até quando? Ele estava reclamando sobre a aparente inatividade de Deus, enquanto a injustiça crescia em Judá. Era o silêncio de Deus, diante do mal que lhe incomodava. É verdade que o profeta tem dificuldades em entender por que Deus permite que o mal continue. Mas ele não reclama de Deus, mas sim para Deus. A pergunta, até quando? Não é pecaminosa em si mesma. Na verdade, ela pode expressar uma alta estima pela santidade de Deus e um desejo de que a sua justiça seja servida em pecadores rebeldes. Assim, pecaminosidade, não resolvida na igreja e no mundo, deve estimular o mesmo clamor em nós. Devemos nos entristecer pelas divisões presentes no meio do povo de Deus, assim como Abacuque lamentou as contendas e o litígio em Judá. Devemos lamentar a violência e as injustiças recorrentes em nosso país. E tal lamento deve ser acompanhado de um anseio por correção, por castigo. Até quando? Não deve ser entendida essa expressão como desespero, mas como uma oração esperançosa que provém daqueles que confiam em Deus, que resolverá a situação, como Abacuque esperava. Portanto, a reclamação de Abacuque é justa. Abacuque, portanto, está correto na sua reação. Ele ora ao Senhor, coloca sua expectativa em Deus para a solução do problema. Não se acomoda diante dos males presentes. Ele quer a resolução dos mesmos, embora saiba que ele mesmo não possa resolvê-los. Ele clama ao Senhor, porque tem a justiça de Deus em alta conta e quer vê-la manifestada. Por isso, sua oração honra o Senhor, em vez de desafiá-lo. E Deus responde ao pecado do seu povo com a lei de talião, de retribuição, ou seja, olho por olho. Que você pode ver lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Pois a sua violência seria julgada com a violência dos babilônicos, e a sua perversão da lei seria punida por um povo que era uma lei para si mesmo.
A lei de Talião, na verdade, ela seria aplicada aos babilônicos, mostrando que o controle soberano de Deus sobre as nações não elimina a responsabilidade humana. O uso de uma nação como sua vara de disciplina também foi revelado a Jeremias, um contemporâneo de Abacuque. Mas Deus já advertira acerca de tal juízo muito antes de Abacuque e Jeremias, pois já fora dito por intermédio de Moisés que a quebra de aliança seria castigada com a invasão de uma nação longínqua. Salomão experimentou esse tipo de juízo por conta da sua idolatria, e o mesmo aconteceu com o Reino do Norte. Contudo, Judá não aprendera com as lições da história. Desde os dias de Noé, em que a humanidade não deu ouvidos ao pregador da justiça, passando pelo período da monarquia, no qual Israel não creu nos profetas, Judá acrescentara ao número de incrédulos. Nos dias de Ezequias, Deus poupou Jerusalém da invasão assíria. Agora, porém, o que fora predito a Ezequias iria se cumprir, ou seja, a invasão de Jerusalém aconteceria. O castigo viria nos dias da geração de Abacuque. O avanço dos caldeus produziria tantos cativos como a grãos de areia, enfatizando o numeroso grupo de escravos. Os judeus estariam sujeitos aos idólatras que adoravam a sua própria força. O texto mais detalhado sobre a disciplina divina está em Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 ao 13. Lá está dito que Deus se entristece com aqueles que não combatem duramente o pecado e que a disciplina é o resultado do amor ao Pai para com seus filhos. A disciplina é proveitosa, porém dolorida. Ela é o modo de Deus nos curar dos nossos pecados. Ela estimula a prática da santidade. Não podemos menosprezar ou fraquejar diante da disciplina de Deus. Não podemos ser amolecidos, mas endurecidos pelo sofrimento. A disciplina deve nos sensibilizar a realizar um autoexame em espírito de oração. Devemos ter um espírito disposto a ouvir a instrução do Senhor e aprender na disciplina. Também não devemos murmurar. Quando somos facilmente despertados à impaciência e à ingratidão diante de tribulações, existe uma cegueira em ver a mão do Senhor conduzindo todas as situações. Por isso, meu irmão e minha irmã, lembre-se que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos sempre prontos a enxergar a providência divina quando bênçãos nos atingem, mas não reconhecemos a providência em meio ao sofrimento. Quando assim reagimos, nós estamos sujeitos à exortação. Muitas vezes fraquejamos diante da disciplina, quando nos afundamos em desespero, achando que o sofrimento é maior do que a nossa resistência. Questionamos a nossa filiação, achando que tal sofrimento não pode ser próprio dos filhos de Deus. E assim, damos margem à incredulidade. Mas que nós venhamos sempre nos lembrar que tudo é possível àquele que crê. Que nós venhamos sempre ter a certeza e a convicção da nossa vitória, porque ela está garantida em 1 Coríntios 15, 57, quando diz: graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa seja a convicção que esteja não só na sua mente, mas também no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas podem estar passando por sofrimentos, dificuldades, provas, tribulações. Mas nós temos a certeza e a convicção
de que todas as coisas colaboram conjuntamente para o nosso bem. E sabemos que o Senhor irá derramar sobre nós a bênção, a vitória, o milagre, tudo aquilo que nós necessitamos, porque para ti não há nada demasiadamente difícil. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nesse dia de hoje nós entregamos a ti, Pai, as nossas dificuldades, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, mas nós confiamos no Deus que criou os céus e a terra, no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, e nós nos refugiamos debaixo das suas asas, no esconderijo do Altíssimo, porque temos a convicção de que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, guarde essa palavra no seu coração e sorria e passe agora, neste momento, Pai, a confiar no Senhor, porque a palavra de Deus é que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Amém.